Olá, alunos do terceiro ano, CAUNE, tópicos especiais em matemática. Então, já tem um tempo que a gente vem estudando a geometria analítica. Na geometria analítica, nós começamos com a circunferência, definimos, trouxemos as equações da circunferência, e aí veio uma sequência de aulas onde falamos de posições relativas, tá? Da circunferência e um ponto, da circunferência e uma reta. E aí nós, naquele momento, encerramos o nosso trabalho com a circunferência e trouxemos a elipse. Realizamos a prova, A5, e agora estamos fazendo a retomada. Nessa retomada, eu vou trazer uma aula de reposição para falar de, na parte de circunferência, um tópico de posições relativas que nós não abordamos ainda. Então, eu vou abordar nessa aula de hoje para que o nosso estudo da circunferência ele fique completo e a gente tenha, assim, abordado todas as partes importantes. Ok? Aí, na sequência, na próxima aula, nós vamos trazer uma outra figura que se chama hipérbole. E aí, avançamos na geometria analítica. Então, fiz essa sintonia, tá? Fiz esse alerta para você saber o que nós vamos estudar nesta aula de hoje. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir esse trabalho e eu conto aí com a generosa colaboração de todos vocês. Vamos lá? Aí eu coloquei o título, né, do que nós vamos trabalhar, de forma clara, posições relativas entre duas circunferências. E aí nós temos um desenho, né, desenho bem interessante, com várias circunferências e várias posições entre duas circunferências. Então, dadas duas circunferências no plano, como que eu posso avaliar a posição de uma em relação à outra? Aí nós temos um conjunto de possibilidades. O leque de possibilidades é maior do que nas outras situações, tá? Mas vamos acompanhar com calma, vamos acompanhar no detalhe, fazer os exercícios, e aí chegaremos numa boa compreensão. Tá bom? Então me acompanha. O convite continua. Vamos lá. Primeira situação que eu quero trabalhar: circunferências exteriores. Estou falando de uma maneira que é informal, quando uma está de fora da outra, tá? Igual acontece nesse desenho. Circunferências exteriores. O próprio nome já diz o que é, não precisamos assim gastar tempo com isso. Vamos ver o que caracteriza matematicamente essa situação. Trouxe aí alguns elementos importantes, né? Que é o centro da primeira, que eu vou chamar de C1, o centro da outra, que eu vou chamar de C2, o raio de uma R1, o raio da outra R2. Elas podem ter o mesmo raio, tá? Aqui eu coloquei uma maior e uma menor, só para facilitar a comunicação, quando eu quiser me dirigir a uma, me dirigir a outra. Tá bom? Agora, o que vai caracterizar para nós matematicamente a posição relativa de duas circunferências é isso que eu vou colocar agora. A distância entre os centros. Então, a distância entre o centro C1 e o centro C2, que eu vou chamar de D. Você pode perceber que essa distância, nesse caso, ela é maior que a soma dos raios. Porque se eu pegar esse raio e somar com esse raio, para dar a distância D, eu teria que acrescentar esse pedaço aqui. Então, claramente, a distância entre os centros ela é maior que a soma dos raios. E é isso que caracteriza circunferências exteriores. É quando a distância entre os centros, que você pode perceber pelo desenho, ela é maior que a soma dos raios, porque tem essa lacunazinha aqui, né? Ok? Agora, vamos para uma segunda situação. Vamos trazer as circunferências cada vez mais perto uma da outra. E nessa segunda situação que vai aparecer agora, elas vão ficar da seguinte maneira. Observe. Pronto. Agora elas se encostaram. Mas é apenas um ponto. Por isso que eu vou dizer que elas são tangentes exteriormente. Professor, por que não simplesmente tangentes? É porque elas podem ser tangentes de outra maneira, tá? Que é uma dentro da outra.
conforme eu vou mostrar daqui a pouco. Tá bom? Então são tangentes exteriormente. Agora, usando o mesmo parâmetro, que é a distância entre os centros, eu vou ver que a distância entre os centros é a soma dos raios. É exatamente a soma dos raios. Porque quando elas eram exteriores, aí havia um espaçozinho ali. Aí a distância entre os centros, ela era o quê? Ela era maior que a soma dos raios. Mas aqui ela é igual à soma dos raios. Ok? É isso que caracteriza tangentes exterior. Quando duas circunferências são tangentes exteriormente. Tá bom? Estou usando aqui a mesma linguagem que o livro usa, a mesma nomenclatura, porque às vezes podemos falar um pouquinho diferente, conforme o livro. Tangentes exteriores, tá? Aqui eu estou usando a mesma nomenclatura do livro. E essa aí, então, foi a segunda situação. Vamos ver outra? Ok, mas antes da gente ver outra, tá? Vou lembrar aqui um fato importantíssimo que diz respeito a um triângulo. Aqui eu tenho um triângulo, onde eu destaquei este lado de vermelho, vamos dizer que a medida dele é A, este lado verde, a medida dele é B, e este lado azul, a medida dele é C. Vamos supor que estejam na mesma unidade, para que eu possa fazer aqui uma comparação entre as medidas dos lados desse triângulo. Eu vou escolher aqui aleatoriamente um dos lados desse triângulo, porque vou fazer uma afirmação para um lado, vale para o outro lado, vale para o terceiro lado, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o lado A. Aí o que eu escrevi aí dentro dessa moldura? Que este A, ele vai ter um valor, um limite inferior, tá? Ele vai ser maior do que alguma coisa e ele vai ter que ser menor do que alguma coisa. Um lado de um triângulo, ele não pode assim ser qualquer número. Quando você compara com os outros dois lados, tá? Ele tem um valor, um parâmetro inferior e um parâmetro superior. Ele vai estar majorado entre dois valores. E que valores são esses? O superior aqui, ó, é a soma dos lados, dos outros dois lados. Então, o nosso amigo A, ele vai ser sempre menor do que a soma dos outros dois, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, você não pode ser muito grande. Você vai ter que ser sempre menor do que a soma dos outros. Tá? Esse aí, então, é o parâmetro superior dele. Agora, vamos ver o parâmetro inferior. Tá? O parâmetro inferior vai ser a diferença entre os outros dois. Só que em módulo. Para a gente garantir o número positivo. Tá? Então, a medida de um lado de um triângulo, ela vai ter um parâmetro superior, ou seja, ela vai ser menor do que a soma dos outros dois, e vai ter um parâmetro inferior. Isto é, ela vai ser maior do que a diferença em módulo nos outros dois. Então, qualquer lado de um triângulo estará condicionado a essa desigualdade. Por isso que se chama desigualdade triangular. Ok? Vamos usar isso, tá? Para a nossa próxima situação, que é circunferências secantes. Você vê que elas estão chegando cada vez mais ali, né? Mais próximas. Primeiro elas eram exteriores, depois tangentes exteriormente, e agora ela já tem dois pontos de intersecção. Quando tem dois pontos de intersecção, dizemos que elas são secantes. Tá? Elas são secantes. Pois bem, olha o que eu vou fazer. Vou colocar os raios de ambas as circunferências. Só que eu vou colocar desse jeito aí, ó. Eu vou vir aqui do centro até esse ponto de intersecção e do centro da outra até o mesmo ponto de intersecção. O que nós estamos usando para avaliar a posição relativa de duas circunferências? Fizemos isso no primeiro, fizemos isso no segundo caso e vamos fazer até acabar isso aqui, que é a distância entre os centros. Nós comparamos as distâncias entre os centros com os raios, tá? Com os raios. Então tá aí, a distância entre os centros. E o que eu posso falar a respeito desta linha azul? Veja que eu forcei aqui o desenho para que aparecesse um triângulo. Então eu posso dizer que este D, esta linha azul, ela vai ser menor que a soma dos outros dois e maior
que é a diferença em módulo dos outros dois. Vou usar aqui a desigualdade triangular para mim poder falar do D. Tá? Ok? Então, olha só. Na primeira situação, o D ele era maior que a soma dos raios, quando elas eram exteriores. Na segunda situação, quando elas eram tangentes exteriormente, o D era igual à soma dos raios. Agora, o D é menor que a soma dos raios, porém maior que a diferença em módulo, tá, dos raios. Ok? Então, é assim que nós estamos caminhando. Já temos 3 situações. Você deve estar preocupado, que não lembra nem da primeira, embora eu tenha feito um retrospecto aqui, mas depois eu vou colocar uma linha, tá? Para facilitar a sua compreensão. Ok? Fique tranquilo, vai acompanhando. Não se preocupe muito. Preocupe só o suficiente. Então, vamos lá. Quarto caso. Tá? Agora nós temos tangentes interiormente. Elas têm um ponto em comum, mas uma está dentro da outra. Ao contrário da tangente exteriormente. Tá? Então, tem 2 maneiras delas serem tangentes. Podem ser tangentes exteriormente, como eu falei no caso 2, e agora no caso 4, tangentes interiormente. Ok? Vamos ver o que a gente pode falar aqui em termos da distância entre os centros, que é o que nós estamos usando em cada um desses casos, comparando sempre com os raios. Então, o que falei? Está aqui, ó. Eu coloquei aqui o raio da maior aqui de fora, para não sobrecarregar muito o desenho. Então, esse de vermelho aqui é o raio da maior. E esse de azul é o raio da menor. Tá? Então, aqui está o raio da maior, e aqui está o raio da menor. E o que eu uso, volto a repetir, é a distância entre os centros. Aqui eu posso ver que essa linha azul é essa linha vermelha, tirando essa aqui, ó. Claramente, pelo desenho, o D vai ser o R1 menos o R2. Né? Se eu pego o R1 e tiro o R2, vai dar exatamente o D. Então, é isso que eu vou escrever agora. A distância entre os centros é um raio menos o outro raio. Só que eu vou colocar isso aqui em módulo, tá? Porque às vezes o R1 pode ser maior que o R2, o R1 pode ser menor que o R2, e eu quero esse valor positivo. Tá bom? Então, 2 circunferências vão ser tangentes interiormente quando a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios em módulo. Em módulo. Tá? Porque tem que colocar em módulo aqui, porque está sujeito essa diferença a ficar negativa. E como é que uma distância pode ser negativa? Aí você coloca o módulo. Ele guarnece esse resultado para que ele possa ficar positivo. Ok? Então, vamos para o próximo caso. Nossa, professor, que próximo caso pode ter? Aqui é mais rico de possibilidades. Assim, ó. Quando uma é interior à outra. Tá? Quando uma é interior à outra. E nesse caso aqui, elas não têm ponto em comum, não. Tá? Elas não têm ponto em comum. Tem 2 situações que elas não têm ponto em comum. Quando elas são exteriores ou quando uma é interior à outra. Tá? Tem 2 situações onde tem apenas um ponto em comum, quando elas são tangentes, ou exteriormente ou interiormente. Tem uma situação onde elas são sequentes. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa que eu fiz na outra, tá? Eu vou colocar aqui o raio da maior aqui de fora e o raio da menor aqui, ó. Vou ter até de verde, tá? Então, raio da maior, o raio da menor. E o que eu quero? Quero isso aqui, a distância entre os centros, tá? A distância entre os centros. O que eu posso falar a respeito disso? O que eu posso falar dessa distância? Para facilitar a compreensão, eu vou comparar com o caso anterior. Tá? Quando elas são tangentes interiormente, que é aqui, tá? Essa distância é exatamente a diferença entre os raios em módulo. Aí, à medida, então, que ela vai adentrando, esse D ele não vai ser igual, ele vai ser menor. Tá? Então, quando elas se intersectam aqui nesse ponto, a distância é exatamente a diferença em módulo. Agora, à medida que ela vai entrando, aí esse D diminui, ó, compare. Tá?
Então, aqui, neste caso, o D ele não vai ser igual, ele vai ser menor que a diferença em módulo entre os raios. Tá bom? Vai ser menor que a diferença em módulo dos raios. Esse é o caso número 5. Uma circunferência interior à outra. Quando for igual a diferença em módulo, aí tem esse ponto em comum, elas são tangentes interiormente. Quando é menor, tá? Como você pode ver aqui pelo desenho, aí uma circunferência é interior à outra. É assim que nós dizemos. Continua. Ainda tem mais caso, professor? Caramba! Sexto caso, quando elas são concêntricas. Concêntricas é quando os centros coincidem. Elas são uma interior à outra, tá? É um caso, podemos dizer assim, é um caso particular do caso anterior. É um caso particular, tá? Quando elas são concêntricas. Aí, meu amigo, a distância entre os centros é zero. Aí eu coloquei um destaque para esse caso aqui. Se a distância entre os centros é zero, é porque um centro coincide com o outro. Se coincide com o outro, elas são concêntricas, circunferências que têm o mesmo centro. Tá? O com aqui quer dizer coincide. Coincidem no centro. Tá bom? Este é o sexto caso. E aí nós demos uma varredura nas possibilidades de posições relativas entre duas circunferências. Tá? 6 situações. E como eu havia dito anteriormente, que é sujeito você ter, não lembrar nem da primeira, ou estar perdido nisso tudo, ou ficar assim meio avexado, de como é que eu vou memorizar essas coisas, trabalhar com isso. Quem vai dizer para nós a melhor forma de trabalhar são os exercícios. Tá bom? Aí nos exercícios a gente sente o drama. Eu prometi que eu vou trazer uma forma de você organizar essas informações numa linha e vou fazer, tá? Acompanhe, não perca o fio da meada. Você não entrar no labirinto, ok? Vamos lá? Então me acompanhe. Então vamos lá, hora da prática, tá? Exercício 54 do nosso livro didático do terceiro ano, parte 2. Está lá na página 211 dos exercícios propostos. Então, primeiro desse assunto. Diz assim: descreva a posição relativa entre as circunferências lambda1 e lambda2 nos seguintes casos. Letra A. Ele me dá a equação reduzida da circunferência lambda1 e me dá a equação reduzida da circunferência lambda2. Ele não vai dar o desenho, né, para você poder dizer assim a posição relativa entre as duas. Aí seria muito simplório. Ele vai dar as equações. Aqui ele está sendo até, como é a letra A, né, ele me dá as equações reduzidas. Porque com as equações reduzidas, é bem fácil você extrair as principais informações, né, o que é importante em uma circunferência, que é as coordenadas do centro e o raio, que é o que nós vamos então fazer neste primeiro momento. Então, da circunferência lambda1, eu quero que você extraia o centro e o raio. Da circunferência lambda2, o centro e o raio. Este que é o meu objetivo. Ok? Bom, vamos olhar aqui para lambda1. Porque quando a gente tem assim, a equação reduzida, as coordenadas do centro é o que vem aqui, vamos dizer assim, depois do sinal menos. Porque você vai ter x menos x0 ao quadrado. Y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, essa equação ela tem que estar nesse padrão, que é o padrão da equação reduzida. Aqui tá beleza, x menos, né? Aqui, como tem um mais, eu vou fazer a seguinte jogada. Tá? Então, x menos 1 ao quadrado, ok. E aqui eu vou escrever y, como tem um mais, y menos 1 ao quadrado. Porque menos com menos é mais. Só que quando eu escrevo desta maneira, eu digo, o que vem depois do menos, aqui na parte do x, é a abscissa do centro. O que vem depois do menos, aqui na parte do y, é a ordenada do centro. Tá? Que aí está naquele padrão que eu falei. X menos x0 ao quadrado, y menos
y0 ao quadrado. x0, y0, as coordenadas do centro. Daqui a pouco eu vou registrar isso então, tá? Mas já digo, é 1 e menos 1. É o que vem depois do sinal menos. E o 25, eu vou escrever como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Porque na fórmula, o que aparece do outro lado é raio ao quadrado. Então, o centro está aqui, conforme eu havia dito, e o raio é 5. Ok? Da outra não tem esse probleminha não, porque já tem x menos 5. Então, a abscissa do centro da outra é 5. E y menos 2. Então, a ordenada do centro dessa outra é 2. E o 160 eu posso escrever como sendo 13 ao quadrado. Então, o centro vai ser 5, 2 e o raio 13. Aí, então, tá? Então, é uma coisa muito simples do aluno. Extrair o centro e o raio, tá? De ambas as circunferências. Esse é o primeiro passo. Agora, continuemos. Vamos calcular a distância entre os centros? Porque você lembra que lá no estudo que eu fiz, isso é o mais importante daquilo que eu falei. Ou pelo menos é uma coisa essencial. Nós determinamos matematicamente, ou algebricamente, melhor dizendo, sem precisar desenhar, a posição relativa entre duas circunferências, calculando a distância entre os centros. Tá? E aqui é a distância entre dois pontos. Eu vou até apagar algumas coisas aí, tá? Ok? A distância entre os centros, eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos. Aí eu destaquei aqui, ó, tá aqui um ponto, tá aqui o outro ponto, que são os centros. Aí eu faço abscissa menos abscissa ao quadrado. Ordenada menos ordenada ao quadrado. Tá? É assim que eu faço a distância entre os centros, que é a fórmula distância entre dois pontos. Aqui estão os pontos, sempre será raiz quadrada. Aí eu faço abscissa menos abscissa ao quadrado, mais ordenada menos ordenada ao quadrado. Agora é só desenvolver a conta. 5 menos 1, eu vou escrever 4, tá? Menos com menos é mais, 2 mais 1 é 3. Então eu vou ter o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A soma aí dentro é 25, cuja raiz é 5. Esta é a distância entre os centros. Tá? A distância entre os centros é 5. Aí agora eu vou devolver os raios aí para a jogada. Ok? Então tá aí. Agora eu tenho condição. Pela distância entre os centros, comparando com os raios, eu tenho condição de dizer qual é a posição relativa entre essas duas circunferências. Vou colocar a divisória, tá? Separar essa caixinha aí dos cálculos que eu fiz. E aqui está a distância entre os centros. Ok? Me acompanha. Então, farei o seguinte. Aqui eu tenho uma linha crescente e vou fazer 3 marcações nessa linha. Começando com o 0, sempre o 0. Um pouco mais acima, a diferença entre os raios em módulo. Aqui é o número positivo. Um pouco mais acima, a soma entre os raios. Ok? Aí eu vou ver, nesta reta, aonde se localiza a distância entre os centros. Se a distância entre os centros estiver acima da soma dos raios, então é porque as circunferências são exteriores. Se ela for exatamente a soma dos raios, é porque elas são tangentes exteriormente. Se a distância entre os centros estiver entre essas duas marcações, eu vou dizer que elas são secantes. Se a distância entre os centros for exatamente essa diferença em módulo, eu vou dizer que são tangentes interiormente. Se a distância entre os centros estiver entre 0 e essa diferença em módulo,
vou dizer que uma é interior à outra. E por fim, se a distância entre os centros for exatamente zero, eu vou dizer que elas são concêntricas. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 posições relativas que eu estudei. Então, basta eu localizar a distância entre os centros nessa reta, que eu vou determinar a posição relativa entre as circunferências. Então, nesta minha reta, nesta minha linha crescente, está o resumo da teoria que eu fiz no início da aula. Tá bom? Você pode fazer isso no exercício, seguir esse roteiro que eu coloquei, que aí com certeza a gente dá uma resposta para essa pergunta, a posição relativa entre duas circunferências. Então vamos fazer os cálculos aqui. A diferença entre os raios em módulo, 13 menos 5. Eu vou marcar 8. A soma entre os raios, 13 mais 5. Eu vou marcar 18. Confere, tá? 8 e 18. Aí eu vou dizer, agora que eu tenho a marcação com números, onde é que vai estar a distância entre os centros? Ela vai estar aqui, entre 0 e 8, que a distância entre os centros é 5, ela vai estar aqui, tá? Alguma coisa entre 0 e 8. Então, aí eu vou circular a posição que me interessa, a posição dada pela distância entre os centros, está entre 0 e 8, então 1 é interior à outra, tá? Aí coloca a resposta ali em cima. No caso, a lambda 1, que tem um raio menor, né, é interior à lambda 2. Ok? Então, essa é a resolução do exercício. Vou fazer mais um, a gente repete o procedimento e você fixa a ideia na cabeça. Ok? Então, vamos para frente. Letra D. Agora, a circunferência lambda 1 dada desta maneira, aqui ele deu a equação reduzida, como você pode perceber, e a lambda 2, ele não foi tão generoso assim e me deu a equação geral. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa do anterior, o mesmo roteiro. Primeiro passo, vou determinar o centro e o raio de cada uma das circunferências. Essa aqui está um pouco mais fácil, tá? Porque está na forma reduzida. Só vou observar um detalhe nela. Aqui onde está escrito x ao quadrado, eu vou observar que é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado. A equação reduzida, né? Ficar na forma padrão, x menos x0, né? Que é o nome que a gente dá para esse cara, ao quadrado, y menos y0, que é o nome que a gente dá para esse cara, tudo isso ao quadrado. Então, ela já está no ponto. Equação reduzida da circunferência lambda 1. Agora, a circunferência lambda 2, ela não está na forma reduzida, está na forma geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar a galera do x ao quadrado, o carinha do x, e a galera do y. Então, ficarei com isto. X ao quadrado menos 8x, e aí um espaço para completar o trio do x. Tá? Fazer aquele trinômio. Entendeu? Agora, a parte do y, aí, tadinho, só tem ele mesmo, nenhum outro representante, mas isso é muito bom para nós, também facilita. E o 7 vai para o outro lado, menos 7. Então, eu só fiz aqui uma mudança na ordem dos caras, a galerinha do x, deixei um espaço para o carinha novo que vai chegar, o cara do y só tem esse aqui, não tem que fazer trinômio não. Quando só tem o quadrado, é bem mais fácil do que o outro caso. Ok? Quem é o cara que eu vou colocar aqui? É só pegar o carinha do meio, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Então, ficarei com isso aqui, ó. Vai ser 4 ao quadrado. Porque menos 8 divide por 2, 4 ao quadrado. Aí o carinha do y está aqui, y ao quadrado sozinho. Se eu coloquei 4 ao quadrado do lado de cá, eu tenho que colocar 4 ao quadrado também do lado de lá. Isso que eu estou fazendo não é novidade, tá? Já fiz isso algumas vezes lá no universo das circunferências.
Aqui eu vou escrever de uma outra maneira, como um quadrado da diferença, tá? É só eu pegar este cara, tira o quadrado, este cara, tira o quadrado, pego o sinal do meio, x menos 4 ao quadrado. Esse aqui, que só tem o y ao quadrado, é a mesma coisa que y menos 0 ao quadrado. E aqui essa conta menos 7 com 4 ao quadrado é menos 7 mais 16, 9. Então agora eu já tenho condição, tá, de tanto para este caso quanto para este caso determinar o centro e o raio. Nesse caso aqui especificamente o centro é 4, 0 e o raio não é 9, né? Porque esse aqui é o raio quadrado, é 3. Dessa aqui o centro é 0, 3 e o raio é 1, porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Registro isso aqui no canto esquerdo. Primeiro a lambda 1, 0, 3, raio 1, depois a lambda 2, 4, 0, raio 3. Ok? Apaga tudo isso aí que não preciso mais. E agora eu tenho para a lambda 1 e para a lambda 2 o centro e o raio. Extraídas essas informações, próximo passo, vou proceder então o cálculo da distância entre os centros, que é isso que vai determinar a posição relativa entre as circunferências, tá? Para fazer a distância entre os centros, eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada da abscissa menos a abscissa ao quadrado, mais a ordenada menos a ordenada do outro ponto ao quadrado. Isto feito, vai dar a raiz de 25, porque 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, cuja raiz é 5. Nesse aspecto aqui, essa distância deu o mesmo resultado do item anterior que nós havíamos resolvido. Tá? Então, estou seguindo os mesmos passos. De cada uma das circunferências, eu extraio o centro e os raios. Segundo passo, calculo a distância entre os centros, usando a fórmula da distância entre dois pontos. Próximo passo. Aí eu vou ver aonde essa distância se localiza nesta reta, aonde eu faço 3 marcações. O 0, a diferença entre os raios em módulo e a soma entre os raios. Aí, conforme a distância entre os centros esteja localizada nessa reta, eu vou dizer o que ela é. Se as circunferências são exteriores, tangentes exteriormente, secantes, tangentes interiormente, se uma é interna à outra ou se elas são concêntricas. Ok? Então vamos calcular aqui esses dois números que eu posso colocar nesses pontos da minha reta. A diferença entre os raios em módulo, 3 menos 1, 2. Tá? Em módulo, continua 2. A soma dos raios, 3 mais 1, 4. Então, vou colocar 2, vou colocar 4, tá? Tá aí. A distância entre os centros é 5, e o 5 vai estar aqui acima do 4. Acima do 4, resposta, então, do exercício, lambda 1 e lambda 2 são circunferências exteriores. Elas são exteriores. Então, esta é a resposta deste exercício. Ok? Vamos para frente. Finalizaremos agora com a letra E, tá? Repete todo o procedimento, que aí não é possível que o negócio não fixa. Na letra E, circunferência lambda 1 dada dessa maneira, equação geral. Circunferência lambda 2 dada dessa maneira, equação reduzida. Vamos fazer o trabalho com a lambda 1 de completar os quadrados. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 8x, espaço, y ao quadrado menos 18y, espaço, carinha daqui, divide do meio por 2 e eleva ao quadrado, 4 ao quadrado, divide do meio ao quadrado e eleva ao quadrado, 9 ao quadrado. Esse 4 ao quadrado que você colocou aqui e esse 9 ao quadrado que você colocou aqui tem que compensar
do lado de lá. Tá? Aqui é x menos 4 ao quadrado, y menos 9 ao quadrado, faz a conta aqui, tá? Isso aqui dá, esse aqui corta com esse, sobra 4 ao quadrado. O centro desta é 4 e 9 e o raio é 4. Tá? Essa outra aqui, o centro é 6 e 8 e o raio é 10. Registrou? Tá? Centro e raio da primeira, registrou centro e raio da segunda. Apaga tudo, vamos para a distância entre os centros. Tá? Entre C1 e C2. Fórmula da distância entre dois pontos. 6 menos 4 ao quadrado, 8 menos 9 ao quadrado. Essa aqui vai dar 2 ao quadrado, essa aqui 1 ao quadrado. Que é raiz de 5, cujo valor não é exato, não tem problema, tá? Aproximadamente 2, alguma coisa. Terceiro passo, tá? Trouxe de volta ali os raios. Terceiro passo, vamos ver nesta reta aonde que está a distância entre os centros. Aí eu vou calcular isso aqui, que vai ser 10 menos 4, que é 6. 10 mais 4, 14. Registra 6 e 14. A distância entre os centros é 2,23, que vai estar aqui entre o 0 e o 6. Portanto, uma é interior à outra. E aí, circulamos a resposta e não temos tempo para mais nada, tá? Concluímos essa aula e na próxima aula nós vamos retornar à sequência da geometria analítica falando de hipérbole. Valeu, grato a todos pela participação e até uma próxima.